Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Educação e Tecnologias, que é um programa do PPGente, o Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E toda semana eu trago alguém aqui para a gente bater um papo, né? Sobre educação e tecnologia, só educação, alguma coisa assim, sempre com alguém muito bacana, alguém muito legal e que tenha várias coisas legais para me dizer, né? Para me dizer e para dizer para você também. E hoje eu trouxe Darlan Martins. E daí, Darlan? Tudo bom, cara? Tudo certinho, professor. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com você. É sempre divertido a gente trazer, porque o Darlan, para quem não sabe, foi meu aluno. Não foi me orientando, mas foi meu aluno. E você foi estagiário, né? Você foi meu estagiário. Sim, fizemos a docência orientada. É verdade. Nossa, eu acabei de lembrar disso. Porque daí você ficava editando os vídeos, né? Eu gravava E e editava. editava. Uhum. Pô, e era bem legal, cara. Eu lembro que eu te dei uma aula de exatos 20 minutos sobre como é Foi. que usa o negócio. Falei, ó, se vira, cara. Foi uma orientação bem pontual, mas deu super certo. Se vira. Enquanto durou ali, a gente fez. Não, e funciona, né? Porque pra edição simples, né? É. Isso não precisa de grandes coisas, né? Passava umas horas ali quebrando a cabeça e no final achei um formatinho ali e aplicava para todos os vídeos. É porque acho que não é difícil, só é trabalhoso. É trabalhoso. Né? Vídeo, para quem entende do software, sabe que ele é trabalhoso. Mas depois que você pega o jeito... Vai, só é... Pô, dá um trabalho. Você ficou o quê? 1 ano fazendo isso? Foi, 1 ano. Nossa, bons tempos, cara. Depois veio a divertido. pandemia, a Isso, gente não daí conseguia acabou. se encontrar. Né, acabou por causa da pandemia, né? E nem tinha por que mais daí também fazer, porque era... Eu lembro que a gente gravava os eventos da própria Uninter, né? Isso. Da própria PPGente e tal, sempre gravava. Daí acabou que os eventos passaram a ser gravados pelo computador mesmo, né? Exato, não havia mais a oportunidade para fazer as gravações, né? Pois é, cara. Nossa, que coisa. E assim, semana passada, ou sei lá quando que as pessoas estão assistindo isso, porque esse vídeo também vai estar no YouTube, ela pode assistir quando ela quiser. Uhum. Mas veio a sua digníssima esposa aqui e a sua ainda não filha, mas que será a Maria, que vai nascer daqui a alguns meses e tal. Muito bom. E vocês se conheceram lá no mestrado, cara. Foi, exatamente. Elbe esteve aqui semana passada. Falou muito bem também do programa, disse que foi um papo super legal. Então, um beijo para você, querida. E para Maria, né, minha filhinha, que está lá agora na barriga dela. Mas a Maria pode ver isso daqui a 10 anos. É verdade. Vai ser né? Atemporal. Isso, né? Eu falo, olha como meu pai era 10 anos atrás, ele era menos feio do que é hoje. Ainda tinha um pouquinho de cabelo na lateral. Tinha um pouquinho de cabelo, pois é. Eu tô nessa também, eu tô nessa. Tamo junto. E assim, você pode contar pra gente como... Porque assim, uma das coisas legais desse programa, que eu acho que é importante, é assim, pra uma pessoa que quer começar a fazer o mestrado, quer começar a fazer um doutorado, principalmente o mestrado, e acha que o mestre, como você, que é o mestre, nasceu pronto. Ou eu, que sou doutor, não, nasci pronto. Não nasceu pronto, tem uma trajetória que te levou até lá. Às vezes essa trajetória é muito complicada, às vezes ela é mais simples, mas é uma trajetória de muito estudo e, como diria o professor Moser, de muito calo nos cotovelos, né? De você ficar sentado estudando. É verdade. Né? Então, como que foi a tua trajetória desde que você entrou na escola até se sair mestre, como mestre dos magos? Mestre dos magos. Bom, realmente, a gente não nasce pronto para pesquisa, né? E na iniciação científica, a gente tem um gostinho do que seria, né, de fato, pesquisar. Mas quando a gente entra no programa de mestrado, os desafios são reais, né? E a preparação é teórica, né? Ela é uma suposta preparação. Você reconhece os desafios quando entra mesmo, né? A minha trajetória, bom, eu nunca fui muito bom assim em exatas. Sei bem como é. Reprovei a 7ª série em matemática. Eu não reprovei, mas por acaso a série que eu tive mais dificuldade foi a 7ª também. E meu pai é professor de matemática. Pensa o desgosto do meu pai. Daí fica difícil, né? Fica difícil. Eu sempre fui mais apaixonado pelas letras, né? Então gostava muito de português, apesar de que na 8ª série, no primeiro bimestre, eu tirei 0,8. Eita! Nossa! Em língua portuguesa. Mas aquilo me deixou tão triste que eu recuperei a nota, né? Passei no 4º bimestre nessa disciplina e dali para frente foi o meu
o meu foco, né? Meu direcionamento. Então, bastante literatura, bastante leitura. Fiz letras na faculdade, Que legal. sou professor de formação, não atuo na sala de aula desde que fui para os bastidores, né? Que eu chamo de bastidores, que eu trabalho com material didático desde que saí da faculdade em 2006. Mas você trabalha com material didático de letras, especificamente? Não, não. Como o trabalho é basicamente voltado para EAD, então ali no centro de produção de material didático caem todos os materiais, né? Eu não sou o autor, mas eu trabalhava como designer educacional dos Putz, é materiais. muito legal isso. Então, a gente preparava didaticamente o conteúdo bruto do professor para veiculação no meio digital, na educação à distância. Nossa, que bacana, bicho. Foi muito bom. Então, desde 2004, eu comecei a fazer estágio no último ano, já fazia estágio nas editoras e estou aí até hoje. Cara, que legal. Porque eu sei que assim, eu mando o livro pra editora, por exemplo, nossa, e volta. Alguém leu aquele livro de um jeito, bicho, que eu mesmo não li. Atento Sabe? assim a Atento, detalhes. muito atento, muito mais do que eu. Que eu escrevi, aí você escreve assim, o processo que vai desenvolver o processo, e tem alguém pra falar, professor, Deu uma repetiçãozinha você aqui. usou a mesma palavra, não faça isso. É. Então você vê que tem uma pessoa, que no caso é você, eu não sabia disso, que no caso era você, que lê com muita atenção. Nossa, deve ser muito difícil, cara. O interessante é que a gente faz uma leitura leiga, né? De Leiga. não Sim, especialista. sim. Então, todo o material para a gente é uma novidade. Daí você aprende um monte de coisa, né, Aprende bicho? bastante e tem justamente esse olhar mais atento, porque a gente está lendo cada palavra, né? Sem pular. Não é uma leitura rápida, é uma leitura atenciosa. Então, acaba tendo essa atenção aos detalhes. E aí, como parte do trabalho, você faz intervenções didáticas para deixar o material mais direcionado para quem vai ler sozinho, né? Assim, pensando em autoestudo, né? Aham. Eu lembro que um dos livros que eu escrevi, eu peguei uma revisora lá que era muito engraçada, assim. Ela colocava nos comentários, nossa, que legal isso, professor. Sabe, tipo, ela tava dialogando com o texto, que é o que a gente pede para todo aluno. Poxa, Isso. dialogue com o texto e tal. E tinha uma pessoa dialogando com o meu texto, isso é muito bacana. Na leitura, né? Na revisão. Isso, Olha, na revisão. Ela já, legal. isso é legal. Professora, eu não tô entendendo essa palavra que tem certeza que é ela mesma? Daí, sim, é essa palavra mesmo. Ou não é, desculpa, eu errei. Né? E, porra, muito legal, bicho, muito legal. Mas tá, isso em 2006. E daí, o que você foi fazer até chegar no mestrado? Eu sempre trabalhei de 2006 para cá, eu trabalho na área editorial. E fiz uma pequena pausa, fui tentar uma aventura no Rio de Janeiro, fui estudar para concurso, para diplomacia. Olha. Fui tentar relações exteriores, né? Mas foi uma aventura bastante audaciosa para mim. Eu voltei. Voltei para Curitiba e voltei para a área editorial. Eu estou na Uninter há 13 anos. Bastante tempo. E todo esse tempo, desde 2006 até aqui, faz parte de um processo de preparação. Você vai conhecendo um pouco mais a pesquisa, você vai, durante o teu trabalho, durante o tempo que você está trabalhando especificamente com aquilo, você vai desenvolvendo não só interesses, mas também levanta questionamentos sobre aquilo que você está fazendo, como que você pode melhorar aquilo que você está fazendo, e acaba sendo por meio da pesquisa. Então, faz uma pós-graduação, tem contato com certos autores, e aquilo vai te levando a pesquisar um pouquinho mais, independente do curso que você está fazendo ou do trabalho que você está desenvolvendo, aquilo vai te instigando. Se você já tem dentro de você alguma inquietação, especialmente sobre aquilo que você está trabalhando, a tua atividade profissional também vai te levando para isso. E aí, então, como faz bastante tempo, vai fazer 20 anos que eu estou na área editorial, todas essas inquietações, especialmente na área de educação à distância, foram me levando e foram me preparando e me levando até onde a porta de entrada do mestrado, né? Ele vai te afunilando, né? Vai me Até a hora que você fala, tá bom, vou ter que ir. Você tenta fugir por aqui, tenta por ali. Mas não... Porque a pesquisa, né, é o tipo da coisa que pega você, não é... Você não escolhe, ela te escolhe, né? É verdade. A partir do momento que você faz uma descoberta e uma aplicação dessa descoberta, aquilo te instiga mais.
Então você aí já não consegue sair com tanta facilidade. Quando você vê, você fala, não consigo mais. E uma pesquisa te leva a outra, um autor te leva a outro, Ah. um rascunho te leva a outro, e aí vai. Putz, que massa. E você chegou a fazer iniciação científica na faculdade? Não fiz a iniciação científica, não tinha no meu currículo, na minha grade, mas eu costumo dizer que a própria graduação, o ensino superior, né, a graduação é uma iniciação científica, né? Não especificamente o programa de iniciação científica, mas ali você tem os primeiros contatos com pesquisa, não só por causa do TCC ou da monografia, mas porque já é um ambiente em que você tem que buscar mais as respostas, né? Apesar de ainda ter sido feito em sala de aula, com o professor ministrando os conteúdos, direcionando toda a grade, mas você começa a se fazer indagações, né? E você começa a pensar, tipo, não, mas por que tal coisa é desse jeito? Exatamente. E, lógico, como a gente sempre fala, principalmente o Moser, né, quando a gente dá aula junto com ele e tal, que uma boa aula suscita boas perguntas, né? A boa aula não tá ali pra te dar resposta. Tá ali pra te dar mais perguntas. É verdade. Né? Se você, na qualidade de professor, conseguir levar essa visão para os teus alunos, com certeza a resposta vai ser em torno de várias perguntas, várias dúvidas. Né? Acho que essa é a proposta do professor. Essa é a proposta, é fazer o cara ficar inquieto. Porque o que faz com que você tenha ido buscar o mestrado, ou eu ter ido buscar o mestrado, o doutorado, é porque eu queria saber mais. Né? Eu fui buscar o meu mestrado porque eu tinha feito uma especialização e falei, nossa, mas eu queria mais. Queria algo mais desafiador, mais difícil. Aí eu fui fazer mestrado. Aí eu consegui o que eu queria. Foi bem difícil. Eita! Confesso que concordo que não é fácil. Mas assim, a gente buscou, né? A pesquisa, o programa de mestrado, então são desafios para os quais você se preparou e também que você escolheu. Quando eu fui selecionado para o programa, então eu me senti pronto no sentido de não ter assim nenhuma dúvida desse passo que eu ia dar, porque acho que estava no momento. Né? Se entrei e tinha uma trajetória profissional também, se eu entrei naquele momento, eu acho que foi o momento certo e estava preparado para seguir ali dentro. Sim, porque desde o começo quem te orientou foi o Luciano? Não, foi a professora Marilene. Isso, foi a Marilene Santana. Aliás, quem que era a orientadora da sua esposa mesmo? Também. Marilene. Nossa, que coisa, não é? Não, a nossa história no mestrado, e eu digo no mestrado que é a nossa história de vida. Né? Conta aí que é legal. Eu me contou um pedaço, mas vamos ouvir a sua... Vamos ver se bate as informações. Isso, né? Vai que eu esqueci alguma coisa, a data, assim, ela já... Foi legal, a gente se conheceu no primeiro dia de mestrado, aquelas apresentações, e no segundo dia houve ali a separação, né? A indicação de quem ficaria com qual orientando, né? E a professora Marilene Santana chamou a Elbe e chamou a mim. Uhum. E já havia rolado uma troca de olhares, né? Falei, nossa, que coincidência. Opa! Ficamos com a mesma orientadora. E a gente ficou muito tempo junto, porque éramos só nós dois. Então que entravam dois, né? Cada orientador tinha 2 alunos só. 2 alunos. Isso aí. E a gente fazia todos os trabalhos juntos. Então sentava próximo, fazia os trabalhos juntos e uma coisa foi levando a outra. E agora a Maria está sendo gestada. Exatamente. Mas eu confesso que foi uma surpresa para nós dois, porque haviam vários desafios para a gente ficar junto, né? Mas uma coisa que nos uniu certamente foi a fé, né? Independente de qual seja a de cada um que está assistindo. Mas a nossa fé nos uniu, a vontade pela pesquisa e mas é que é muita sorte, né, bicho? Você cair com a mesma orientadora, no mesmo programa, no mesmo... Tudo igual. Vocês falam, ok, tá bom. Dá para acreditar que tem algo escrito que era para ser assim. Exato. E fora também do programa, para que a gente entrasse também foi uma combinação de eventos místicos. A Dani, a secretária do mestrado, sim. Foi uma peça fundamental para a Elbe entrar. A Dani insistiu, motivou a Elbe a entrar, né? Acho que aos 49 do segundo tempo ela apresentou o pré-projeto, assim,
E entrou. E eu também, eu já tinha feito a inscrição, o ingresso em 2016, tive que sair por questões particulares, então me desmatriculei, né? Sim. E aí consegui retornar, consegui uma nova seleção ali na mesma época da Elbe. Então, teve ali o movimentar cósmico ali para... Claro, teve algo que aconteceu ali e tal. E, assim, depois eu vou falar da sua pesquisa, que é o principal tema, mas é sempre legal conhecer a pessoa, né? Porque, nem eu disse, quem vê um mestre, como é o seu caso, ou como é o caso da Elbe, acha que nasceu pronto. Não, o cara, um dia ele acordou e era mestre. E não, né? Tem um passar de carruagem que passa mais do que só, e no caso de vocês é muito legal isso, mais do que só estudar. Pô, você encontrou o amor, você encontrou uma esposa. Pô, isso é muito legal, né? Porque a vida, ela existe enquanto você está no mestrado ou no doutorado. E hoje você está lá na CMA da Uninter. Isso. O que você faz lá? O que é CMA? Porque as pessoas não sabem. A CMA é a Central de Mediação Acadêmica. Então, é um setor que concentra ali todo o atendimento ao aluno. Atendimento acadêmico, né? Porque a parte de conteúdo, dúvidas de aula, é sempre com o tutor, professor. Então, a gente reúne ali, concentra todo o atendimento aos alunos e também aos polos para tirar suas dúvidas acadêmicas. Às vezes, perder um prazo de prova, precisa essa coisa mais reabrir. burocrática, assim. Tá com dúvidas sobre TCC, sobre estágio, alguma orientação para a tua caminhada acadêmica, a gente faz ali. E eu sou coordenador de qualidade, então o que a gente faz ali é dar suporte ao time de atendimento, ao todo o setor, elaborando justamente materiais de orientação para o aluno e para que os assistentes também se utilizem desses materiais para orientar os alunos. Vídeos, GIFs, textos, às vezes. Alguns textos, postagens nas redes sociais de orientação, de lembretes, coisas desse tipo. Que massa, cara. Que massa. É porque, assim, quando o aluno vai entrar em contato com a Uninter, é com vocês que ele entra em contato. Esse é o ponto, acho que principal, né? Nós somos o canal de contato do aluno Uninter. Isso. E a gente faz a mediação dessas dúvidas com outros setores também, né? Sim, se ele tem um problema de pagamento, é você que vai falar com o financeiro e depois retorna para o aluno. Isso. Para que o aluno não tenha que ligar para vários lugares para tirar a dúvida de cada tipo de coisa, liga só para a CMA, entra em contato com a CMA pelo chat e a gente faz para não todo ser o trabalho. Que nem operadora de telefone, né? Que você vai querer cancelar, transfere, até você desistir. Só liga para a CMA, só faz contato com a CMA e a gente internamente resolve e dá o retorno. Que massa, bicho. Agora vamos falar um pouquinho da sua pesquisa, né? Eu estava na banca, então eu li ela inteira. Eu não vou dizer que eu lembro tanto assim, porque quando que você se formou? 2020. Fevereiro de 21. 21, pois é. Lá se vão 3 anos, 2 anos, né? Que eu não lembro direito, né? Então eu lembro que era de um framework de neurociência e psicologia e tal. Acho que seria legal você mesmo dizer o que é a tua pesquisa, né? O que foi a sua pesquisa, se você continua nela. Você continua estudando ela ou não? Eu continuo aplicando ela. Eu continuo aplicando no meu trabalho. Eu busco inserir nessas produções, nesses conteúdos educacionais, essas premissas que eu pesquisei. Sim. Então, diria que ainda é uma pesquisa válida, viva, né? Está sendo viva, utilizada. Importante. Não perdeu o prazo de validade. Sabe que o meu mestrado, lá pelas tantas, eu falei sobre o Orkut, né? Eu tenho um capítulo sobre o Orkut. Também tópico. Desatualizado. Então, um pouquinho inútil hoje em dia. Mas paciência, né? Eu fiz o que eu precisava fazer naquele momento, né? Mas o que é a tua pesquisa? A minha pesquisa... Bom, como eu falei, a gente está no mercado de trabalho, acaba tendo ali as suas inquietações, né? Então, eu defini que eu gostaria de pesquisar sobre material didático, que é o que eu faço profissionalmente há 20 anos. E mais especificamente material didático da educação à distância, do ensino superior à distância. E o que me levou a pesquisar sobre neurociência e psicologia cognitiva foi justamente uma lacuna que eu encontrei na falta de
interesse, digamos assim, de parte do público, de alunos, por um material um pouquinho desinteressante se comparado com o que ele vive na vida pessoal. Redes sociais, vídeos do YouTube, alguma coisa mais engraçada, mais séria, menos séria. Então, a minha inquietação era justamente tentar fazer uma proposta de algum conteúdo educativo que tivesse um pouco do que o aluno vive fora da universidade, né? Então, mais recheado com esses elementos de conteúdo digital. Muito bom. Sabe que você vai falando, eu vou anotando várias coisas para perguntar aqui, né? Tá ótimo. Por isso que o celular está aqui. E assim, você estudou duas coisas que eu queria que você falasse para a galera, né? Como eu disse, eu li a sua dissertação, não lembro direito, mas eu entendi quando eu li. Isso quer dizer que estava bem escrito, né? Senão eu não entenderia. Que bom. Mas o que é neurociência cognitiva? Bom, é um conjunto de ciências, né, do cérebro. Então, está bem voltada para a medicina, digamos assim. Não, para medicina não, para a área de saúde. Sim, ok. Mas existe uma aproximação dessas evidências, desses estudos, existe uma aproximação com outras áreas. Das áreas sociais, das áreas humanas. Então, você acaba tendo a oportunidade de trazer para outras áreas essas evidências da área de saúde. Então é tipo PET scan, esse tipo de coisa. Por exemplo, o PET scan, esse exame, né? Faz parte ali dos estudos da neurociência. Então, o entendimento do cérebro, especificamente, me levou a querer pesquisar como que o cérebro, por exemplo, aprende a ler. Como que ele... Quimicamente falando. Quimicamente, biologicamente, fisiologicamente falando. Qual é o caminho, o percurso da leitura no cérebro. E, a partir disso, como que eu posso posicionar melhor a leitura dentro do material didático para EAD. Para EAD. Muito bom, que daí você foca, né? Não é só a leitura, é leitura para o material do EAD. Pô, e é interessante no teu trabalho, eu lembro de ter falado isso na banca, que a neurociência ela vai para um caminho biológico e você foi para outro caminho junto, que é o da psicologia cognitiva. Isso. Agora você tem que explicar o que é psicologia cognitiva. Foi necessário também abordar a parte de psicologia, porque como o professor Neri falou, o professor Neri também estava na banca, né? Espetacular também. Ele falou, você tem que estudar o hardware, que é a neurociência cognitiva, o cérebro, e você precisa estudar também o software, que é a mente, né? Então, os pensamentos. Então, eu fui pesquisar atenção, sensação, percepção, e eu colocaria memória no meio termo, porque a memória também, a parte de carga cognitiva, está aqui na frente, né? Na testa. Então, ali você trabalha o pensamento, que é a parte do software, mas também é uma parte mecânica do cérebro, né? Então, eu diria que a memória está no meio do caminho entre psicologia e neurociência cognitiva. Eu me lembro da tese, assim, para quem não leu a tese, deveria. Se você não leu a tese, por favor, leia. Por favor, leia. É uma tese, está lá no banco de dissertações do mestrado, uniter.com/mestrado, banco de dissertações, tese do Darlan. E tem uma coisa que eu me lembro claramente que você falava muito, era da memória. Muito, muito. Assim, talvez esteja errado, mas ela tomou tipo uns 30% do teu trabalho. Ou mais. Falando sobre memória. Foi bem extenso. Né? Foi bem extenso. O primeiro livro que eu li, isso já antes do mestrado, antes do programa, porque eu estava pesquisando para o meu trabalho. Estava pesquisando para o meu trabalho. E a primeira coisa que eu entendi é que, do ponto de vista do cérebro, a aprendizagem significa memória. Ou seja, quando você encaixa, quando você aprende alguma coisa, significa que você grudou no teu cérebro aquela informação, aquele aprendizado. E aí, por isso que tomou bastante parte da minha pesquisa, porque eu fiquei girando em torno daquilo e aquilo me levava para outros caminhos e eu voltava para aquilo para fazer o fechamento, fazer o link. Porque eu me lembro que a memória era muito importante no seu trabalho. Então, o título, por exemplo, era um framework de elaboração de conteúdos educacionais para EAD,
tendo como base a neurociência cognitiva e a psicologia cognitiva. Eu esqueci o título Acho que é inteiro. isso. Acho que é isso aí o título. Mas eu lembro que eu justificava, claro, ali na apresentação, em outras partes da dissertação, eu justificava que era em termos de memória, Sim. seleção de informação, evocação, que é a recuperação, né, daquela memória. Então, a base desse framework era a memória. Cara, isso é muito legal. Porque a questão da... Assim, uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, que não tem mais memória, será que ela tem o conhecimento ainda? É uma pergunta, É verdade. né? Ela não vou falar aqui afirmativamente, porque eu não sou médico, eu não estudo. Sim. Mas assim, falando de um cérebro saudável, todos os cérebros saudáveis têm a oportunidade de aprender por causa da neuroplasticidade, né? Uhum. Então, até o fim da sua vida, você consegue expandir as sinapses do cérebro para aprender. Então, a gente chama de janelas de oportunidades, né, para aprendizado. No caso de cérebros que têm algum problema, dependendo do problema que ele foi afetado, você não tem mais tem diminuído a tua oportunidade de formação de novas memórias. E dependendo também de onde foi afetado, você não tem ali o resgate, a evocação, a recuperação de memórias passadas. Então, mas assim, como que dá o armazenamento das memórias? Você chegou a estudar isso ou Sim. não? Então, manda bala. Bom, falando assim em termos de leitura, né? Os canais de entrada do cérebro são o visual, Auditivo? e o auditivo. Mas também pode ser o tátil, né? Para Sim. pessoas cegas, eles conseguem fazer a Claro. interpretação. E por acaso, a mesma parte do cérebro que é atrás do cérebro, quando você lê alguma coisa, atinge aqui atrás do cérebro. Aham. Quando a pessoa cega lê pela ponta do dedo, ativa a mesma região do cérebro. Ai, caramba, como é que é o nome daquele autor que escreveu O Antropólogo em Marte? É o Sachs? Sachs. O Oliver Sacks diz que é Oliver porque Sacks. você cria imagens mentais. Em Isso. ambos os casos, está criando imagens mentais que não estão lá. Né? Quando você lê tatilmente, ou você lê com seus olhos, sei lá, era uma tarde linda de verão, você cria Isso. uma imagem mental. E por acaso o Sachs é muito interessante, porque foi você que me orientou na qualificação, você me orientou, olha, você precisa dar uma saída, né, trazer um pouco mais de contraponto, porque eu estava muito técnico na minha dissertação, estava muito técnico, e você trouxe essa opção do Sachs, que foi maravilhosa, porque encaixou também com outra orientação do professor Neri, na parte de psicologia, que era justamente significado, imagem mental. Sim. E aí eu consegui, com a tua orientação, eu consegui fazer esse link que estava faltando, eu não conseguia trazer. O Oliver Sacks é maravilhoso, Maravilhoso. né, cara? E ele trouxe essa leveza e também esse olhar diferenciado, né? Não mais lúdico, mas também muito real. Sim, né? Porque falava sobre um rapaz que teve um acidente, né? E perdeu as cores. Ele estava daltônico extremo. Isso. E aí ele começou a enxergar a vida, acho que ele era pintor. Ele era pintor. O nome do texto é O Caso do Pintor Daltônico. Pintor daltônico. E ele começou uma vida diferente, né? Ele começou a se orientar pelo tom de cinza. Isso. Então foi fantástico ter trazido o Oliver Sacks, foi muito bom. Porque esse esquema aonde que a memória é armazenada, né? Tipo, como é que você resgata? Isso é muito interessante. Por que tem coisas, sei lá, digamos quando eu tinha 12 anos, que você já é grandinho o suficiente, você já tem amigos, e eu tenho os mesmos amigos. E quando você conta uma história, um lembra de um jeito, o outro lembra do outro, o outro lembra do outro, do mesmo acontecimento, que estávamos todos juntos. Tipo, na festa do fulano, quem que tava? Aí você lembra de 2, o outro lembra de 3, o outro lembra de 5, né? Como que essa memória é armazenada? Assim? É bem pessoal, né? Porque cada um vive a mesma experiência de um jeito diferente. Né? É como você observar o mesmo fato dando uma volta de 360 graus. Se eu estiver olhando de frente, eu vou ver detalhes de frente. Sim. Se eu estiver do lado, eu vou ver os outros detalhes daquela obra de arte, por exemplo.
E é bom lembrar também que cada vez que você faz uma evocação da memória, você cria um pouco dela. Isso. Porque ela não é 100% original, mas toda vez que você resgata uma memória, uma informação que estava na tua memória, você tem que recriar no teu cérebro. Cara, isso é muito importante. Acho que vale a legal. pena você falar mais sobre isso. Então, assim, a informação, uma vez armazenada, ela passa pela memória de trabalho, você faz repetições, você faz associações, depois você busca uma ancoragem com conhecimentos anteriores e, a partir disso, ela começa a ser consolidada. E ela vai ali para uma gavetinha do teu cérebro. Mas ela não é... Essa informação, ela é um recorte, uma junção, um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça de uma parte visual, uma parte é sensorial, Auditiva. auditiva, uma parte é emocional, outra parte é literal, porque você viu aquele fato, e outra parte é uma percepção daquilo no teu cérebro. Então ela é construída, primeiro ela entra, depois ela é desconstruída e cada pedacinho vai para uma parte do cérebro. Quando você faz a evocação, ela tem que ser reconstruída. E nessa reconstrução, você já tem talvez um pouco de juízo de valor por causa da tua caminhada. Você já não tem mais a mesma percepção original. Isso é muito sensacional, cara. Porque as pessoas têm uma noção que até faz algum sentido a noção, mas ela está errada, de que a memória reflete realmente o que aconteceu. E não. Em geral, não. Não, ela reflete outra coisa. Uma parte da realidade. Isso, que é construída cada vez que você acessa a memória. Isso é muito importante, assim. Uma outra coisa que eu queria perguntar, que está anotado aqui, é como que o cérebro adquire um novo conhecimento? Tipo, você está numa sala de aula, você tem, sei lá, 50 alunos. E tem aquela piadinha, né? Que dos 50 alunos vai ter 10% que você não precisa de você, porque já sabe o negócio, independente de você. Não, 20%, né? Que já sabe, independente de você. 20% que não adianta você fazer nada que o cara não vai aprender, porque ele não tá nem aí para você. E daí você dá aula para 60%, que são os caras que precisam de você enquanto professor. Como é que você faz para maximizar para que eles aprendam mais, esses 60%? Que uma galera já sabe e uma galera não vai saber porque não tá nem aí. Mas esses 60%, é isso o teu trabalho no final das contas, né? Isso. É potencializar, maximizar, capitalizar essa aprendizagem por parte do cérebro de todo esse público. Agora sim, vale dizer que a gente não transmite informação, conhecimento. Nunca. O que você pode fazer é dar um dado. Isso. E esse dado é, então, interpretado individualmente por mim, por cada um de nós, e isso vai se transformar num conhecimento. Ou não. Ou não. Isso é genial, né? São aqueles 20% que já sabem, que não estão nem aí, aqueles outros % que já sabem. Mas, assim, mesmo aqueles que já sabem, uma informação adicional, ou não adicional, mas trazida de uma outra forma, com o complemento de um outro aluno, ela vai se associando. Então, o conhecimento ele é adquirido dessa forma. A gente não tem nada no cérebro. A gente tem alguma coisa no cérebro. Já tem uma semente lá. Tem alguma coisa. Alguma coisa tem. Então, pode ser que esteja no teu DNA, pode ser desde a barriga as sensações que você teve, mas alguma coisa já tem. Então, quando você está em idade escolar e um dado novo é apresentado, né, você está aprendendo alguma coisa, como que aquilo vira um aprendizado? Fazendo essas associações com conhecimentos prévios. Os conhecimentos podem ser muito rudimentares, né? Quando você está na idade escolar, no começo da idade escolar, você tem ali na tua família, nos agentes familiares, a concentração de tudo que você sabe da tua vida, né? Isso. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, as experiências que eles proporcionaram, uma viagem, um passeio, mais tempo em família, na igreja, enfim. Então, esse é o conteúdo que você tem na tua cabeça. E isso é o start para você começar a fazer associações com o conteúdo, com o aprendizado do conteúdo acadêmico, né? Que é um processo reflexivo, né? É um processo reflexivo. Porque é quando você reflete sobre algo que você pode aprender sobre algo.
Esse negócio de, o professor transmite conhecimento. Pelo amor de Deus. Quando o aluno me fala isso, dá vontade de bater com um gato morto na cabeça até o gato miar. Porque, não, o professor não transmite conhecimento. O professor transmite no máximo informação, dado. Né? E a partir de um processo reflexivo é que a pessoa aprende ou não aprende. Né? Porque sabe, você já foi professor, quando você está no presencial, que tem os caras assim que eles nem ouvindo eles estão. Né? Às vezes, eu dava aula para faculdade, às vezes tinha uns caras que... o cara chegava tão cansado, eu me lembro de uma turma da engenharia, que tinha 4 pessoas trabalhando na mesma empresa. Eles chegavam tão cansados para aula que eles não estavam ali. Sabe? Olhava através de você. Pra ganhar presença, né? E não era por mal. Sabe? Que quando o cara... parte da vida. Quando o cara é mais... tipo, relapso, você até fala, pô... Mas quando o cara tá tentando, mas não consegue também, porque, né, tá cansado e tal. Mas voltando aqui, à sua pesquisa. Você fez um framework. Framework é um construto físico ou conceitual que é tipo um modelo. Isso, uma estrutura. Uma estrutura. E aí, como é que é esse framework? Como foi o meu framework? Isso. Bom, eu fiz, então, uma seleção de argumentos, de evidências de neurociência, de psicologia cognitiva, de educação à distância, de elaboração de material didático. Tudo isso, todos esses elementos viraram o meu framework, que é, como você falou, um modelo, né, um construto. Eu chamo de estrutura, né? Uhum. É uma estrutura que você... resultado de uma coleção de outras peças que funcionavam nos seus contextos originais. E aí você junta essas peças e faz o teu modelo de aplicação. E vê se vai dar certo, né? E reza. E reza para dar certo. Então, o meu framework foi o resultado dessas pesquisas. Eu preciso falar como eu apliquei ele? Era a próxima pergunta. Ah, tá. Bom... estando trabalhando aqui na casa, né, na Uninter, eu tive também o privilégio de poder aplicar aqui dentro, né? Então, a origem da pesquisa foi a minha demanda profissional e eu tive o privilégio de poder aplicar aqui também. Então, o professor Luciano, meu orientador, ele trouxe a Escola Politécnica como uma oportunidade da gente aplicar esse framework. Então, a gente conversou com o professor do curso de computação e selecionamos alguns materiais, algumas aulas, material didático de certas disciplinas, foram 5, 6 disciplinas, e aí eu fiz a coleta dos dados. Eu até trouxe uma abordagem da gestão de projetos, fiz uma tabela as if to be. As is, não as if. As is to be. Então, eu construí uma tabela mostrando como é o material, as is, e fiz uma proposta to be. Então, mostrei como poderia ser com essas evidências. E daí a gente fez uma entrevista com os professores desses cursos para verificar com eles, que são autores, se aquelas evidências, se aquelas propostas serviriam do ponto de vista deles. Que massa. E daí algumas serviram, outras não? Algumas já eram bem aderentes, já estavam sendo aplicadas, assim, não sei se consciente ou inconscientemente, imagino que não conscientemente, né? Sim. Sem essa orientação da neurociência. Outras eles julgaram menos aderentes, mas mesmo assim eu lembro que a tabela com os valores no final era algo em torno de 4. Né? Numa escala de valência de 1 a 5, o resultado final era 4, ou seja, eles entendiam que era valia a pena. Bastante possível de ser aplicado. Cara, porque isso é uma coisa muito legal, né, da pesquisa, porque você pode chegar num resultado negativo e ele é tão válido quanto o resultado positivo. Mas eu confesso que eu tinha medo dele não ser válido. Não, porque você se dedica no negócio, de repente, não valeu pra nada. Tem um grande amigo que, bom, isso faz muitos anos, ele fez um método para ver se a tinta da caneta, se uma determinada luz conseguia analisar a tinta da caneta para saber se tinha fraude em cheque. Para quem não é antigo, cheque é o jeito de pagar as contas antigamente. Né? Antes de ter o cartão de crédito, era o cheque. E ele chegou à conclusão que não. Não, sabe essa luz? Não funciona.
Esse é o mestrado ele dele. Não tentou, funciona. né? Tentou tudo que é jeito, escreveu acho, umas 120 páginas pra dizer que não funciona. E não, E não virou tem mestre igual, né? não tem que ser positivo, né? Não tem que o sucesso da pesquisa não é no acerto, né? E isso, o sucesso da pesquisa é a pesquisa, É. né? Mas é que esse caso do Christian é muito engraçado, assim. Daí eu tenho uma outra pergunta, a gente já está se caminhando para o final. É uma pena, porque eu tinha mais 3 perguntas, mas a gente vai fazer só 2. Você falou da diferença, mais ou menos, do material didático do EAD com o material didático do presencial. Para você, Darlan, quais são as diferenças do material didático? O que o material didático do EAD tem que ter que o presencial não tem? Ou o que ele não precisa ter que o presencial tem? Olha, eu acho até, inclusive, que o material didático preparado para EAD, ele poderia ser aplicado no No presencial. presencial. Por quê? Falando ali em termos de uma educação à distância auto-instrucional, se fosse o caso de você não ter professor te ensinando, o material didático por si só tem que dar conta disso. Aham. Então ele é o mediador entre o aluno e o professor, digamos assim. Ele que vai oportunizar a aprendizagem. Então, falando ali em material de leitura, também o digital, recheado com vídeos e tudo mais, algo bem Multimídia. multimídia. Então, o material didático da educação à distância já tem esse valor agregado, que ele tem que ser autossuficiente para o aluno, se por acaso não tiver professor orientando. E o material didático do presencial não necessariamente tem essa necessidade Porque tem o professor de ali. ser por si só. Então ele tem ali regras, tem um roteiro do começo ao fim que foi planejado, né, tudo certinho pela secretaria, pelo MEC. Então ele tem um início, meio e fim que o professor se utiliza disso para ministrar as aulas. Na educação à distância também tem isso, mas ele precisa, ele pode ter essa característica de ser autoinstrucional. E isso torna o material diferente do presencial. Muito bom, cara. Isso é muito legal, assim, essa diferenciação, né? O material autoinstrucional, assim, que a pessoa tem que, de alguma maneira, ela tem que se auto-ensinar. Não sei se o termo é esse, né? Mas, assim, ela só se vale daquele material didático para aprender alguma coisa, né? E aí você tem que encarar aquele material como se você estivesse falando com o aluno. Sim. Então ele é dialógico, né? Aham. Você tem que conversar com Com quem o está aluno, lendo. claro. Então você levanta perguntas, você orienta acesso a um outro link do YouTube para complementar aquilo, ou então propõe uma atividade logo em seguida, volta para consolidar. O material não é tão linear, ele vai mais para lá e para cá, né? Sim. Com uma espinha de peixe, mas ele, de certa forma, ele replica o que o professor faz em sala de aula. Agora a gente vai fazer uma pausa, vai fazer uma atividade, agora a gente vai fazer uma reflexão, um trabalho em grupo. Sim. Ele tem que dar conta disso sem a presença do professor. E ele tem que ser pensado diferente do presencial. Porque no começo da EAD e tal, as pessoas imaginavam que você tinha, principalmente os AVA, né? Os ambientes virtuais de aprendizagem, tentavam emular uma aula presencial. E não funciona desse jeito. Daí não funciona porque você está em outro meio, né? Isso. Você sabe bem, o meio quente e o meio frio, né? Opa, Marshall McLuhan deu um sorriso agora lá no céu. Então você está na frente do computador, ou hoje em dia no celular, você está com... Por mais que você tente colocar foco naquilo, você está distraído com talvez uma notificação, uma outra aba na internet. WhatsApp. Então tem que ser preparado de forma diferente para não garantir, mas tentar buscar um pouco mais da tua atenção. E tem também, assim, o material didático não dá conta de tudo, né? Claro. O aluno tem que se colocar na posição de importante ali. Olha, eu preciso me dedicar, eu escolhi isso, são os desafios que eu me propus a trilhar, então dedicação também, né? Eu vou estudar... Protagonismo, né? Isso, é essa palavra, protagonismo. O aluno tem que ser mais protagonista no EAD do que ele é no presencial. Mas no presencial ele também precisa ser protagonista, né? Tá ali, aproveita, tira suas dúvidas. É muito interessante, assim, como existem
alguns alunos, a gente acha que não são a maioria, e eu espero que não seja, que estão ali desperdiçando o tempo mesmo. O cara talvez até consiga um diploma, mas não aprendeu nada, porque dá uma dó, né? Eu tenho uma dó. O tempo vai passar de todo jeito, né? Pois então, já que você se propôs a fazer aquilo... Faça direito. Que seja na 7ª série, onde a gente teve dificuldade. Não, você teve dificuldade, eu reprovei mesmo. Acho que você teve mais dificuldade, então. Um pouco mais, né? Seja lá ou cá, mas acho que a dedicação é importante demais. Pois é, que senão... É que assim, agora, 7ª série, você tem 13 anos, você não tem maturidade nenhuma, né? Você é uma criança com 13 anos. Mas, pô, um adulto. Às vezes eu tava dando aula pro pessoal, assim, no penúltimo ano, e o cara totalmente desinteressado. Não só da minha matéria, que até pode ser, minha matéria pode ser desinteressante para ele, mas desinteressado de todas as matérias. Aí você se pergunta, para que esse cidadão tá aqui? Né? Tipo, vai para casa, né? Esse tipo de coisa. Mas, enfim, desabafos à parte. Tem uma questão que você falou agora há pouco sobre o YouTube, e que casa com essa última pergunta que eu tenho aqui. Você falou que o teu material didático, depois de toda essa pesquisa, ele é mais parecido com redes sociais, digamos, mais multimediático. Uhum. Né? Acho que seria legal você comentar um pouco sobre isso, esse papel das redes sociais hoje, como que as pessoas aprendem via rede social e tal. Bom, não houve uma transformação necessariamente, né? O material didático da Uninter, ele já é multimídia, né? Sim. Ele vem num veículo que chama Rota de Aprendizagem, ele tem vídeos, ele tem material de leitura, então a Uninter já oferece o material didático em diversos formatos. Agora, o que eu quis dizer assim, que ele se assemelha mais com os interesses de uma rede social é que ele está configurado, ele está estruturado de um jeito que poderia prender mais a sua atenção, assim como a rede social prende a sua atenção. Sim. Então, por exemplo, uma das premissas é colocar uma imagem do lado esquerdo da tela e o texto do lado direito. Sim. Porque isso no cérebro se inverte, né? Até chegar no fundo do cérebro, eles se invertem e entram no lugar certo. Olha que legal. Naquela gavetinha correta. Então, é uma forma de processar mais rapidamente e de forma mais eficiente as informações que você está dando para o aluno. E isso por si só, não é essa premissa, mas esse framework, né, esse conjunto de premissas, a princípio deixaria o material mais interessante. Para o aluno, não, para o cérebro. Olha, isso é muito legal, hein? O aluno pode não se dar conta, mas aquilo é interessante para o cérebro dele. E talvez não esteja dentro do hall de interesses dele, enquanto pesquisa, enquanto o que ele acha legal, mas ele está curtindo aquilo porque... Ele nem sabe direito por quê, mas o cérebro dele está indo legal. O cérebro dele está sendo alimentado e ele não sabe por quê. Pelo menor e melhor caminho que você... Isso. Que é um esquema que... essa questão da leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo e tal, ela é muito fundamental, né? Na forma como a gente tem facilidade ou dificuldade de apreender qualquer conteúdo. É verdade. Né? E eu tô falando só esquerda para direita, de cima para baixo. E tem outros valores ali. A questão da repetição, né? Isso, inclusive, é uma limitação da pesquisa que a gente encontrou, porque ele foi aplicado apenas para um curso de exatas. Sim. Então, o que girou ali, o produto ficou girando em torno disso, e a gente acabou descobrindo que era muito importante a repetição para aqueles conteúdos, né? Assim como talvez era inexplicável por que a professora mandava a gente decorar a tabuada. Repetindo. Porque era o jeito daquela época. Né? Inclusive é o jeito mais eficiente para o cérebro. Para você aprender conta, tem que repetir. Agora, para um texto, para uma literatura, para um outro tipo de reflexão, não necessariamente a repetição mecânica, mas a repetição de você voltar a ver aquele conteúdo de uma outra forma. Então, aprofundar a pesquisa, fazer uma associação, isso também é uma forma de repetir, mas não necessariamente fazer resumos sempre da mesma coisa. Isso é uma repetição mecânica que talvez não sirva para... E nem funciona na maior parte das vezes. É entediante. Mas você apresentar um conteúdo em texto e logo depois em vídeo, não com o mesmo texto sendo narrado, que daí também é uma repetição, mas o mesmo conteúdo apresentado de outra maneira, ele acaba sendo mais
eficaz, né? É. Porque você já viu uma vez, vai ver a segunda vez e fala, entendi. Isso. E até que o cérebro torne alguma dessas coisas mecânica, autônoma, a gente descobriu também na pesquisa que a repetição ela é desejável para alunos iniciantes. Então, o aluno que entra num curso, no ensino superior, digamos, durante um certo tempo, é legal você proporcionar essa repetição. E às vezes pode ser justamente essa repetição do texto e da narração. Não necessariamente, mas poderia ser. Mas qualquer repetição para um cérebro iniciante sobre aquele assunto, ela é desejável. Depois que torna algumas informações se tornam autônomas no cérebro, aí você pode eliminar a repetição, liberar a carga cognitiva do cérebro para outras informações. Pô, que massa, bicho. Pô, é uma pena que eu tô vendo o horário aqui e já tá estourando. Que pena. É uma pena, porque assim, tinha muito mais coisa para perguntar aqui. Mas, pô, de novo, agradeço muito a presença. Acho que a galera que tá em casa assistindo vai pelo menos refletir um pouco sobre o que você falou aí. Então, se quiser falar as suas últimas palavras, mandar um beijo para Elbi, que veio aqui semana passada. Eu agradeço a oportunidade, obrigado pelo convite, privilégio estar aqui. Desejo que o programa, o PP Gente, esteja sempre melhorando, Sim. Tá de vento em popa. Isso aí. Então, um beijo para você, querida, um beijo também para Maria e para todas as crianças aí em casa. Isso aí, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente traz outra pessoa legal, interessante, bacana para falar sobre educação e tecnologias. Até mais.